Muito boa tarde, meu caro. Boa tarde, doutor Martilene. Espero que esteja tudo bem consigo. Estamos aqui conectados, né? Estamos conectados, como sempre, como sempre. Como Olha, sempre. estamos aqui para fazer mais um exercício do nosso think tank, através desse podcast do Power que significa educar para gerar poder no sentido de elevador social, criar bases para reduzir as simetrias, desigualdades e maior aproximação, criar o bem-estar para todos a partir da educação. É nesse quadro que estamos aqui com o nosso caro professor António Pacavira, que é o presidente da Confederação das Instituições de Ensino Privado, da CPLP, uma grande conquista que foi impulsionada especialmente por si, com toda a modéstia, e com todos os outros, né? A associação congrega estabelecimentos de ensino, associações de ensino privado na CPLP, nomeadamente no Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Santo Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Timor. Uma grande conquista, de facto, na perspectiva de criar o bem-estar e a aproximação dos povos falantes da língua portuguesa. É nesse quadro que estamos aqui, também na sua vez, como presidente da Associação Nacional de Ensino Privado em Angola, para trazermos aqui alguma experiência da sua vivência, dos seus desafios, que não é fácil. Nós conhecemos o local contexto dos nossos países. Quando se fala de educação, os desafios que isso representa, como tem sido para o professor Pacavira este desafio, no sentido de massificar primeiro o acesso ao ensino e depois trabalhar no sentido da qualidade também, porque não é só o desafio é democratizar, massificar, mas também a qualidade continua a ser um grande desafio para os nossos dias. Como é que tem sido o seu dia a dia aí, juntando todas as energias? Bem, primeiro é um prazer estar nesse podcast e ele tem uma palavra, embora em inglês, mas que literalmente traduzida significa power, significa empoderar por via da educação. Nós sentimos a educação como elevador social. E para nós que viemos de famílias humildes, percebemos que a educação elevou-nos para outros patamares. Em Angola, claro, eu comecei na escola pública, estive na escola pública durante muitos anos, mas depois percebemos que a escola pública podia e pode fazer muito mais, pode oferecer muito mais, não só no âmbito da democratização, que aqui encararíamos como acesso à escola a todas as crianças nascidas nos nossos países. Aliás, vem consagrado na Carta Universal do Direito do Homem, vem consagrado nos direitos universais da criança e vem consagrado nas nossas constituições. Na Constituição de qualquer um dos países falantes de língua portuguesa, e não só, o acesso à educação deve constituir não só um direito, mas um privilégio para as crianças. E é por essa via que é por essa via que se combate a pobreza, que se combate a criminalidade e que se gera oportunidade. Há uma expressão bem brasileira que é: a escola boa é aquela que oportuniza. E é por via da escola, é por via da educação que se deve gerar oportunidade. Dificuldades há, em Angola nós as temos também, na relação com o governo. Inicialmente já existiram maiores dificuldades, mas quando o governo entendeu que tinha que conversar conosco na qualidade de parceiros, a coisa começou a mudar. Foi preciso fazer crer ao governo que nós poderíamos ter uma parceria saudável, que nós não vínhamos ou não viemos para concorrer, embora a concorrência leve ao desenvolvimento, mas viemos sobretudo e em primeira instância, depois que Angola se tornou uma economia de mercado em 1991, os colegas que me antecederam no ensino privado
criaram a associação em 1996. E o ensino privado em Angola data de 1991, okay? Quando abriram os primeiros colégios em Angola. Anos depois, o governo percebeu que a demografia de Angola é muito elevada, é muito alta, que a taxa de natalidade é muito alta e que o governo de per si não conseguiria responder nos próximos anos e nem conseguirá, com certeza, responder nos próximos 10, 20 anos. Nós estamos com uma taxa atualmente, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, de 3,1, taxa de natalidade, que é das maiores a nível mundial. A população cresce, infelizmente, até cresce mais que o PIB. Crescendo mais que o PIB, gera um problema muito grande de processo. E isso faz com que o Estado regule o ensino privado. E então o Estado passou a ser regulador. Determinou políticas, consertou outras políticas com o ensino privado também, mas hoje torna-se cada vez mais regulador. E nós, ensino privado associado, procuramos fazer cumprir com os preceitos legais determinados pelos diversos normativos que o Estado foi instituindo, desde a propina, que funciona no regime de preços vigiados, desde políticas públicas que somos chamados a discutir e a participar e a contribuir no âmbito de um espírito de nação. Nós também contribuímos bastante para o ensino público, e aí criou-se uma harmonia que nem sempre ela é tão pacífica como se pretende, é claro, mas nós temos que estar preparados para isso. Há oscilações, e acho que as oscilações também nessa relação que estabelecemos com o Estado, mas temos que ter maturidade suficiente para poder gerir e manter a parceria de forma cordial para que o país saia a ganhar. E é o que temos estado a fazer. O Estado angolano sente-se muito apertado com o crescimento demográfico e, naturalmente, não consegue dar resposta a essa taxa de natalidade. E nós, privados, somos vistos como e o parceiro privilegiado para poder albergar aqueles que não podem entrar para o sistema público. É verdade que, envolvidos muitos anos e fruto da nossa estratégia de gestão de qualidade, esse processo inverteu-se. E hoje o ensino privado deixou de ser alternativa e passou a ser opção de milhares de famílias. Isso é saudável. É saudável porque faz com que o Estado tenha que reagir para melhorar a qualidade também. E hoje temos, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, cerca de 4.200.000 alunos fora do sistema de ensino. Então, aqui tem que haver um esforço conjugado entre o ensino público e privado para a redução dessas crianças e também para a redução da assimetria. Mas, pelo que conheço dos nossos países, situação idêntica vamos encontrar em Moçambique, uma situação já um pouco mais confortável vamos encontrar em São Tomé, onde algumas políticas públicas já são aplicadas. Eu estive lá e falo com propriedade, porque já vi, constatei a política pública do uniforme escolar. O Estado, juntamente com o privado, já consegue atender à questão do uniforme escolar para o setor público, embora em Angola nós ainda não atendemos, o Estado angolano ainda não atende o uniforme escolar para o setor público, ok? Em Santo Tomé já há bons ensaios da política do transporte escolar, que é também uma política pública para combater, com certeza, a pobreza e reduzir as assimetrias. Também já há um ensaio. Em Angola também há um ensaio, penso que em 2027, em Angola, esse piloto, esse ensaio, já será um pouco mais robusto. Mas para dizer aqui aos nossos telespectadores
que a nível de políticas públicas existem pelo menos 6, 7 determinantes para o setor da educação em qualquer um dos nossos países, nomeadamente a política do acesso, ok? E na política do acesso, aí nós privados somos chamados a ajudar o Estado também. Temos a política do livro escolar, que ainda é um dilema em alguns dos nossos países. Temos a política da merenda escolar ou da alimentação escolar, que também é um dilema nos nossos países. Temos a política do transporte escolar, temos a política do uniforme escolar, temos a política pública da saúde escolar. E então, quanto mais alunos estiverem no setor privado, melhor o Estado vai poder servir àqueles que estão no setor público. Ok? E então, é dentro desse quadro, dessa visão, que o ensino privado em Angola e a nível da CPLP tem vindo a cooperar com nossos Estados de modos a incluir. Nós temos que ser sociedades inclusivas e nós temos estado a fazer esse processo de inclusão por via do acesso e por via de outras políticas que o Estado orienta e tem, com certeza, o uso império sobre elas. No caso de Angola, conseguiu-se, com a sua presidência também, que eu assisti, acompanho, alguma facilidade em termos de relação com as instituições. Porque nós sabemos que a educação, de uma forma isolada, não faz nada acontecer. A educação ajuda a baixar as tensões, mesmo no nível da concessão, como disse, concessão das políticas públicas. Quando temos a educação como parte, atores privados da educação como parte, já vem com uma isenção, já vem com uma visão mais abrangente, mais equilibrada, mais suave, digamos assim, mas é preciso ter confiança dos decisores para abrirem as portas para os players, como o nosso presidente Pacavira, poderem participar de uma forma isenta, trabalhar para melhor entendimento do desafio. Sobretudo porque o Estado, de facto, não consegue fazer uma cobertura total ou a larga escala de acesso. Continuamos a ter, como mencionou um bocado, mais de 4 milhões de crianças fora do ensino. Isso é gritante. Isso é gritante. Urge toda uma necessidade de rapidamente de trabalharmos todos juntos, especialmente no seu caso que está à frente da associação em Angola, para trabalhar, porque enquanto não tivermos todos os alunos dentro do sistema incluídos, não conseguimos parar. Esse é um compromisso que nós temos. Eu sei que temos isso, falamos nisso todos os dias. O nosso desafio é pôr toda a gente dentro do sistema educativo. Como é que pensa fazer isso nos próximos tempos? Melhorar essa comunicação, permitir ao governo sensibilizar mais ainda do que está para andarem juntos. Olha, nós temos estado a propor ao governo que se crie, no caso do governo de Angola, uma rede nacional de creches. Temos estado a propor isso. Sabemos das dificuldades financeiras que Angola, em particular, e o mundo em geral vivem, mas temos estado a propor uma relação público-privada. Em Angola, muita gente com casas fechadas, sem utilidade, e essas casas podem ser transformadas em creches, por um lado. Por outro lado, permite o emprego, que nós temos problemas graves de emprego hoje, não só a nível da CPLP, dos PALOP, mas a nível de qualquer latitude, nós conseguimos perceber isso. E é em Angola uma oportunidade soberana para gerar muitos empregos. Se o Estado preparar assistentes sociais e abrir uma rede nacional de creches, onde o Estado não precisará de construir os equipamentos, será apenas de formar e depois assumir salários, ou de forma comparticipada assumir esses encargos de salários, nós vamos poder empregar muita gente, por um lado, e vamos poder empregar, por um lado vamos poder empregar, por outro lado vamos poder resolver um problema bicudo na educação, que é o acesso da primeira infância. Só teremos um bom ensino primário se isso já defendia Vygotsky, Jean Piaget, Maria Montessori, qualquer um desses especialistas, Valon,
de que sem uma base sólida, dos 0 aos 6 anos, nós não conseguiremos ter um bom ensino primário. Não. Estudos como o da Fundação Ayrton Senna no Brasil demonstram que uma criança que estuda dos 0 aos 6 anos, que passa pela creche e pelo jardim de infância, ela tem um mindset, tem uma mentalidade completamente preparada para fazer faculdade, para fazer mestrado, para fazer doutoramento, para se tornar pesquisadora. Ou seja, ela não desiste, não desiste. Ao passo que a Consegue, criança que entra para a escola aos 6 anos, saindo de casa direto para a escola, a probabilidade de desistir em qualquer projeto da vida é muito grande. Então, nós temos encarado cada criança nascida em Angola e a nível mundial como um projeto. Cada criança deve ser tratada como um projeto de família e cada criança deve ser encarada na escola como um projeto e não como um dado estatístico. A criança não deve ser vista como um dado estatístico, mas para torná-la projeto, nós temos que oferecer. Nós não podemos, permita a expressão, queimar os 6 primeiros anos sem uma oferta formativa. Porque aí temos que desenvolver a sua capacidade de raciocínio, toda aquela fase estudada por nós especialistas na primeira infância. A motricidade fina, a motricidade grossa, o pensamento lógico, o raciocínio lógico. Ela aprende brincando, socializa. E as crianças nascidas de 2000, e esse é um desafio que vem muito grande, na verdade, que nós encaramos hoje. As crianças nascidas de 2010 para cá, as chamadas alfa, elas vêm com um potencial neurológico muito virado para as tecnologias. E se nós não inspirarmos essas crianças, se nós não fizermos uma escola inspiradora, elas sentem que aquela escola de ler, de ensinar a ler e a escrever, ficou para trás. Não as inspira a estar na escola. Elas tecnologicamente já vêm dotadas de capacidades cognitivas, elas são inatas, têm uma capacidade inata. E daí a importância de rever currículos, mas sobretudo de trazê-las para dentro das escolas. Em Angola, já dizia que uma das formas de trazê-las é criar uma rede nacional de creches com uma parceria público-privado, ok? E para o setor público, nós temos que fazer uma oferta formativa também diferente. Nós em Angola temos estado a propor ao governo que se faça do interior para as grandes cidades. Porque todos nós sabemos que Angola teve muitos anos de guerra, infelizmente. Estamos em paz desde 2002, mas não podemos ter a guerra como uma desculpa eterna. Não podemos. A guerra trouxe muita gente para as cidades. Hoje, Luanda tem provavelmente ou aproximadamente 10 milhões de habitantes. Mas nós temos que fazer o processo inverso. O Estado tem que montar estratégias onde a melhor educação vai partir do interior, daquelas cidades que têm menos habitantes, mas que têm um potencial de desenvolvimento muito grande. E então a qualidade de ensino promove cidades acadêmicas. Nós temos que montar um projeto de cidades acadêmicas, onde as famílias mudam-se para as cidades e o primeiro grande aspecto é eu vou mudar para o interior porque lá a oferta formativa é de maior qualidade. Ou seja, o que é que nós temos estado a propor ao governo? Que o ensino integral, como existe em Portugal, em muitos sítios, das 8 às 15, se faça primeiro no interior, para a escola pública. Ok? Onde o aluno vai passar o dia todo, tem um currículo contextualizado à realidade local, ok? Ou enriquecido com a realidade local. E aí a nossa legislação em Angola, a Lei 32, barra 20, ela já permite que 20% do currículo respeite o contexto local, porém, essa lei tem um outro problema que é comum nos nossos países, a lei carece de regulamentação.
Logo, se ela não está regulamentada, ela não se torna viva. Não tem resultado. Não tem. Não tem resultado, ela entra morta. A proposta que está a fazer para o governo de parceria pública ou privada é que a creche, a partir já de kindergarten, creche, miúdos a nascerem já terem uma orientação para começarem a gostar da escola, começarem a gostar do ensino aí, em vez de esperar até 6 anos, queimar, como disse, queimar 6 anos, mas começarem logo, nos primeiros meses, começarem a ter contato com a escola, de facto isso cria uma sensibilidade melhor. O que eu queria que partilhássemos aqui a sua experiência, como tem sido esse desafio da sua relação com o governo, como tem sido forma mais fácil de abordar, para ser também experiência para outros países, né? Nós conhecemos a situação em Angola, como conhecemos outros países, sabemos que nem sempre as coisas correm bem, mas de facto, no caso da associação, temos dados para falar que de facto tem sido alguma exceção, né? Com algo razoável, tem funcionado, mas é preciso aprofundar isso. Como tem sido o papel para convencer, para estar numa concertação regular, até com o Presidente da República, como é sabido, né? Participar nisto, sensibilizar, avançar com essas propostas já de fazer creches para ter maior cobertura, ou cobertura de banda larga a nível do acesso em si. Realmente isso requer muita expertise. Requer muita expertise. Nós temos que ser líderes muito virados para o estratégico e orientado bem à parte operacional. O que é que nós temos dialogado com o governo? Nós apresentamos contribuições para a melhoria do próprio ensino público, ok? Nunca colocamos e nem temos soberba, não. Queremos trazer o ensino público para junto de nós para que possamos caminhar juntos. Há um exemplo pela qual eu ainda tenho debatido e vou continuar a bater, que será a oferta ao assistencialismo na escola, ok? Nós hoje temos muitas seguradoras em qualquer um dos nossos países. Dói-me crer que o aluno no ensino privado, não no geral, mas já acontece com muitos, tenha um seguro escolar. Seguros contra incidentes ou acidentes escolares que ocorrem dentro da escola ou ocorrem no trajeto da escola para casa ou de casa para a escola. Nós em Angola temos estado a pedir ao governo para que esse seguro entre no Orçamento Geral do Estado, para que o Estado possa servir o aluno da rede pública. Nós temos 9 milhões e cerca de 300 mil alunos no ensino primário, que vai da primeira, da classe da iniciação à sexta classe, ao sexto ano. 3 milhões e tal são no ensino privado. Nós temos estado a pedir compatriotas ao Estado para incluir na sua estratégia de governação, para que esses alunos, por um preço módico, e paga-se anualmente, imagina, 2.000 kwanzas, 1.500 kwanzas, que isto em euros representa muito pouco, que é para poder incluir no Orçamento Geral do Estado. Ou seja, nós temos estado a propor ao Estado que defina um valor per capita por aluno. O Orçamento Geral do Estado, nesses países, nos nossos países, infelizmente, nós africanos, por exemplo, nós angolanos, estamos muito longe de Dakar. Foi definido em Dakar, por acordo a nível, na altura ainda era a OA, creio, que deveríamos ter pelo menos 15% do OGE para o setor da educação. Nós em Angola não conseguimos chegar ainda a 2 dígitos. Não conseguimos. Mas em Moçambique, nós já temos acima de 18%. Em Cabo Verde temos, em São Tomé, julgo também na Guiné. Mas onde é que nós pecamos muitas vezes? Pecamos na qualidade da despesa. Ou seja, nós não nos preparamos e omitimos que para a educação se desenvolver temos que olhar para um lado econômico. E esse lado econômico, ele prende-se pela qualidade da despesa e pelo valor per capita.
nós olharmos para o aluno como cidadão e com direito ao acesso à escola e para que ele se mantenha, para poder retê-lo na escola, nós não podemos olhar só para a merenda escolar. Eu fico triste quando ouço técnicos dizerem: olha, nós servimos a merenda escolar ou alimentação escolar e nos dias em Cantina que ela é escolar. servida, pois, no dia em que ela é servida, a escola enche. Os alunos até trazem o irmão de casa. Aí, então, essa escola não está a oferecer um bom currículo. Ela está a fazer combate à pobreza e combate à fome. Não é este o fim da escola, não é este o objetivo da escola. Nós temos que ativar o aluno e temos que retê-lo na escola pela qualidade que nós pretendemos oferecer a nível do currículo e do ambiente escolar também. Com disciplinas inovadoras, com disciplinas que permitem a participação mais ativa, desde metodologias ativas, mas temos que mantê-lo também pela via da prática do desporto. E temos o exemplo agora de Cabo Verde, que Cabo Verde mostrou-nos no sucesso Mundial de total, sim. Futebol, mostrou-nos que o problema não é a demografia elevada, Tamanho. não são os milhões, não é o tamanho geográfico do país, não são os milhões de habitantes que determinam a qualidade. Não, é o planeamento que determina tudo. E então nós temos que trabalhar com um planeamento para que possamos oferecer a qualquer aluno na escola um valor per capita. E o aluno deve saber que ele tem que ser cidadão. Como é que vamos dar uma educação cidadã? Primeiro temos que dizer ao pai, e o filho tem que perceber quanto é que o Estado está a investir por cada um deles na escola. Para ele não partir a carteira, não destruir a carteira. São problemas que temos em Angola, em São Tomé, em Cabo Verde, na Guiné. O aluno não conserva o patrimônio escolar. Ok? E ele não conserva por quê? Porque nós trouxemos o chavão de que o ensino é gratuito. E ele não avalia o custo que o Estado tem. O Estado eu não aceito quando o Estado tem que fazer um esforço, não. É política de gestão do Estado, o Estado tem que gerir e tem que investir. Quanto é que o Estado investe por uma carteira? Quanto é que investe no lanche? Quanto é que investe na água, na luz? Quanto é que investe nos professores? Isto tudo determina um valor per capita por cada criança, por cada aluno, quer na creche, no ensino primário, no secundário e na universidade. Quando nós trouxermos de forma transparente, e a questão do compliance, quando trouxermos isso para o cidadão, ele vai abraçar a escola. Ele vai perceber e vai dizer: opa, eu não posso destruir a carteira da escola. E o que é que eu vejo nos nossos países? Tem um óbito na comunidade, vão buscar as carteiras na escola para servir o óbito da comunidade. Ou seja, o cidadão vai respeitar mais a escola quando ele perceber o valor que a escola investe no filho. Quer dizer Ok, que então, o desafio aqui não é só fazer. O desafio aqui é fazer cada vez mais, criar cada vez mais um maior alinhamento, um maior engajamento de quem oferece, que é o Estado, quer o privado, com a família, no sentido de segurar essa pertença, maior engajamento das famílias na preservação e conforto desse património que temos em comum, que é a escola e a infraestrutura escolar, como melhor forma também de facilitar o processo de ensinamento, né? Ter exatamente, maior engajamento. exatamente. Porque todos nós sabemos que a escola é feita, a educação é feita por pares. E nós, escolas, temos como principal par, como principal parceiro, os pais encarregados de educação. E é fundamental que a escola os envolva com projetos que ajudem a comunidade. As universidades devem fazer extensão comunitária, extensão universitária, privilegiando a comunidade onde vivem, sabendo quais são os principais problemas de saúde, problemas sociais, problemas de inclusão, problemas de criminalidade, problemas de desenvolvimento a nível de cada comunidade, e aí a universidade deve dar início e depois a comunidade deve ajudar.
deve ajudar com esse engajamento. Ou seja, a comunidade tem que sentir que a escola lhe pertence. E que o retorno que a comunidade dá pelo ensino que é oferecido aos filhos é exatamente esse compromisso, esse vínculo entre a escola e a comunidade. E então, se uma escola, se um país oferecer não só salas de aula, mas oferecer uma escola como tal, com todas as possibilidades da criança desenvolver, potencializar-se, com certeza o retorno da comunidade será muito maior. E é o que nós esperamos, é o que temos vindo a apelar. Temos vindo a apelar nos nossos países para que possamos todos juntos construir. Que a educação, ela constrói-se, ela não se faz. Ela constrói-se. E ela constrói-se com a participação de todos. Desde o estrategista ao operacional. Nós temos que ter a capacidade de planificar, de criar e montar estratégia, mas temos que ter a capacidade de operacionalizar. E aí vem um problema grave nos nossos países. Grande parte de nós tem o problema da intensidade. Nós começamos, mas não continuamos. Infelizmente, nós temos esse problema nos nossos países. Nós temos aquilo que em pedagogia se chama intencionalidade. É a intenção de nós conseguimos sim. Passamos da intenção à planificação. Mas o que é bom hoje, nós não repetimos para os próximos 10 anos. Nós não cobramos. Na parte do projeto onde vem a avaliação, nós dificilmente cobramos, não chegamos a ela. Nós iniciamos, lançamos, politicamente fazemos o lançamento, mas depois não somos intensos no que fazemos. Quais são os conselhos, em função da sua experiência, que é evidente, conhecemos todos, que pode, de facto, deixar para as pessoas serem mais convictas, serem mais confiantes de que, de facto, é preciso fazer as coisas acontecerem. Não basta só pensar. Pensar é tudo bom, mas é preciso ter a força para fazer as coisas acontecerem. Quais são os seus conselhos? Quais são os ingredientes que as pessoas têm que adicionar ou que podem adicionar para passar essa fase de aplicação, fazer as coisas acontecerem e terem consistência, regularidade, né? Bem, aí vem a questão do mindset. Novamente, nós não criamos sociedades competitivas. Não. Há países, inclusive, onde é quase proibido falar em competitividade. Repara a nossa mídia. A nossa mídia não faz alusão à competitividade. Não faz. Não se trabalha a questão da meritocracia. Não se reconhece o mérito. Há coisa de um mês, foi publicado o Índice Mundial de Competitividade. O primeiro nesse índice é Singapura. Singapura, coisa de 30 e tal, 40 anos, era quase Marginal. rural. Era Sim. rural, ok? E desenvolveu-se muito por via da educação. Mas eles têm rankings, ok? Nos nossos países, nós falamos em universidades e é uma faz parte da praxis universitária, o ranking. Nos nossos países, principalmente nos PALOP, não existe ranking universitário, ok? É quase proibido falar em ranking. Achamos que todo mundo está ao mesmo nível. Sim. Logo, não gera Qualidade, desenvolvimento. Não gera desenvolvimento, não estimula, não incentiva. Se abrirem redes sociais agora, ranking das melhores universidades em Portugal, vamos encontrar. Se abrirem em Angola ou em outro país, não vamos encontrar. Ok? E então, a questão da competitividade muda comportamentos, muda atitudes, muda a forma de fazer, de estar e nos torna intenso. E eu aí determino, sim, objetivos e metas, vou alcançá-las e vou tentar melhorá-las anualmente. É o que acontece com a Ásia. A Ásia quase toda, há 40 anos, não era quase nada. Ok? Hoje é o que é porque tem competitividade. Repare, esse índice mundial de competitividade tem Singapura em primeiro lugar. Depois vamos encontrar a Hong Kong, vamos encontrar os Estados Unidos em 10º lugar. Portugal é o número 40. E Coreia do Portugal Sul. é a nossa Coreia do Sul.
mas vê que Portugal é o número 40 nesse índice. E onde é que estamos nós, africanos? Mal, estamos muito lá atrás. Nós, PALOP, estamos muito lá atrás. Então, se o ser humano não é provocado e avaliado, ele não desenvolve, ele atinge uma zona de conforto. E quando se atinge uma zona de conforto mental, gera um perigo enorme para as próximas gerações. Ou seja, nós não desenvolvemos. Repare, IDH, Desenvolvimento Humano. Os primeiros da lista, Singapura e Canadá. Repare que esses estudos do IDH apontam que uma criança nascida na África subsaariana, onde estão os PALOP, ela vai atingir no máximo, aos 18 anos, se ela nasce agora este ano, creio que terá 18 anos em 2043, ela vai atingir a sua capacidade cognitiva máxima na ordem dos 57%. Já uma criança nascida em Singapura ou no Canadá atingirá 88%. Repara. Então, o que é que nós temos que fazer? Olhar primeiro para esses dados, valorizá-los e montar estratégias de médio e longo prazo para mudar esse quadro. E aí vem os decisores políticos, são eles aqui que são chamados a sentar-se com os técnicos, que somos nós, para podermos montar estratégias a médio e a longo prazo. Ou seja, as estratégias montadas nos nossos países, e eu vejo a África, por exemplo, tem uma agenda 2060, ok? Mas ela tem que ser revista de 5 em 5 anos, ou de 10 em 10 anos, que é para podermos chegar a 60. Monitorar. Sim, temos que monitorar, porque o mundo muda. Não Nós temos até condições há de anos fazer atrás, até anos atrás tínhamos um mundo que chamam, a sigla inglesa diz SBANI, não é? Onde tudo era previsível. Não havia guerras como agora, a moeda era estável em todos os países e por aí. Mas nós hoje estamos num mundo VUCA, onde a volatilidade, a rapidez, a mudança e a incerteza fazem com que aquilo que era certo há 3 ontem, anos, ontem, ontem, depois da manhã já é incerto. Já é incerto. E então, se não houver uma flexibilidade curricular nas nossas escolas que permita essa adequação curricular também, nós vamos adaptação. continuar a depender das chamadas grandes potências. Vamos continuar a ser consumidores, não seremos protagonistas. Nós queremos uma educação virada para o protagonismo, onde as escolas formam não só empreendedores, como se apregoa muito nos nossos países, mas nós queremos formar alunos protagonistas, alunos que criam startups que produzem, escolas que registram produtos, ok? E esses produtos podem depois ser levados para o mercado de emprego, podem ser industrializados. Mas isso tudo só acontece se houver competitividade. Quais são os conselhos que deixa aqui para os nossos irmãos em Angola e para o nosso irmão por esse mundo da CPLP, da lusofonia, sobre o futuro da educação? Agora também temos um novo desafio, né? Como dizia o outro, que é a inteligência social, que apareceu aqui para, de facto, que já está a revolucionar, né, tudo que é educação, mecanismo de ensino, está a revolucionar. Como é que, em jeito de uma pausa, porque vamos ter que parar essa primeira think tank, né? O que é que nos deixa aqui como orientações e conselhos para lidar com esses novos desafios? Primeiro, precisamos de democratizar mais a escola. E uma forma de democratizar a escola é fazer com que as universidades pesquisem e olhem para a visão das crianças e jovens de hoje. Que tipo de escolas elas querem? Que tipo de escola lhes inspira? E nós vamos atender aquilo que eles precisam. Na verdade, eles têm que estar integrados.
E muitas vezes nós criamos currículos, criamos políticas públicas e impomos sobre os adolescentes e sobre os jovens. Não, tem que haver uma participação maior. Eles têm que ser ouvidos, têm que ser escutados também. Porque nós ensinamos muita coisa que não terá utilidade na vida deles. Ou seja, nós temos que prepará-los para a vida, sim, mas de forma muito mais objetiva, muito mais prática, trazendo para o currículo escolar e para a prática escolar aquilo que será útil na vida deles. Muitas vezes eles perguntam-nos por que damos tanta matéria e depois não aplicamos. Ok? Então, nós temos que fazer um dos aspectos. Depois, temos que criar, a nível dos países falantes de língua portuguesa, algumas marcas, algumas referências de educação. Nós não temos uma prova de matemática dos nossos países. Nós não temos uma prova de biologia, de física, nos nossos países que se torna referência e que o aluno sonha em participar. Nós precisamos de trazer referências a nível da língua portuguesa, como temos, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós hoje mesmo, temos alunos no Reino Unido, alunos angolanos, a concorrerem com brasileiros, com alunos do Uganda, com alunos do Quênia, com alunos da Rússia, com alunos do UK, em provas globais, mas organizados por universidades americanas. A Universidade de Columbia, em New Jersey, tem marcas, já são marcas hoje consolidadas no mundo, que é a prova da Copérnicos, que é matemática, a T-Nigel, que é de inglês, e há outras, na Alemanha tem a Horizon, e os nossos alunos participam dessas provas. Qual é a referência que temos a nível da nossa comunidade, da CPLP? Nenhuma. Não temos uma prova que é organizada pelo Brasil, por Portugal ou por Angola e que depois faça rotatividade. Em cada ano, nossos melhores alunos vão para esses países para poder competir e o resultado dessas provas seriam indicadores para os cientistas de educação nos nossos países poderem estudar e aconselhar nossos governos a encontrar caminhos que nos levem à competitividade global. Então é preciso que nós sentemos, a nível da CPLP para podermos, como especialistas no caso, e levar para a CPLP esse lado científico. Ok? Eu acho que o trabalho que o CAEP já começou a fazer, Já começou a fazer. Já. É um trabalho emergente. É um trabalho emergente que estamos a fazer a nível do CAEP e que acredito que com a nossa resiliência, que era minha, que era dos colegas, que era vossa e de outros colegas também, e pela experiência que nós temos a receber do Brasil, nós vamos poder mudar. Vamos sim trabalhar. Estaremos para aqui essa na mudança. próxima, seguramente estaremos depois do presidente, vamos ter a nossa próxima entrevista com o Brasil, para também trazermos a experiência aqui nesse nosso think tank, que é um espaço nosso. E queremos aqui, em nome da equipa, de todos nós, agradecer essa disponibilidade, que não é fácil apanhar o nosso presidente aqui, mas foi muito bom. Vamos trabalhar cada vez mais no sentido de melhorar o acesso ao serviço de educação dos nossos povos. Muito obrigado. Aquele canal. Olha, um candando para os angolanos, um axé para os brasileiros. É na Guiné, como é que se diz? Abraço. Um abraço, ok. E a todos, a Moçambique e a todos.